Boa noite, a paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã da Igreja Batista em São Joaquim, meus queridos amigos, nossos queridos amigos que têm nos acompanhado pelas transmissões, e é muito bom ter vocês aqui. E vamos aprender um pouco mais da porção que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém? Pegue sua Bíblia, vai lá para a gente acompanhar, para você abrir a sua Bíblia e acompanhar a nossa leitura. E antes de nós lermos o texto inicial, nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, tem misericórdia de nós. Obrigada por teu amor e tua graça infinita, grandiosa graça, maravilhosa graça. Obrigado por Jesus, pela salvação nele, porque Deus enviou o seu Filho, se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado. Fala conosco, Espírito Santo, da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Gálatas 3, 23, 24. Vai ser o texto que nós vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Pegou sua Bíblia? Abriu o texto? Vamos lá. Diz assim, olha, Gálatas 3, 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, amém? Nesse texto nós encontramos uma palavra que não é de nosso domínio comum, que a gente não usa corriqueiramente no dia a dia, e isso às vezes pode nos atrapalhar a entender o que de fato o texto quis dizer. E nesse texto surge a palavra aio, né, que diz que o aio nos serviu, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas que raio é o aio? O que é aio? Aio vem do grego e significava pedagogo, seria um preceptor, um tutor, seria um servo ou um homem livre que tinha a função e o dever de encaminhar uma criança de sua tenra idade até a maioridade. Então, essa pessoa responsável por essa educação, pela correção, pelo aprendizado de uma criança de sua mais tenra idade até a maioridade se chamava aio. E a Bíblia aqui nos conta que a lei foi esse aio que nos conduziu a Cristo até que nós pudéssemos ser justificados pela fé nele. Então o aio, que foi a lei que Deus deu a Moisés para o seu povo lá no Sinai, lembra dos 10 mandamentos, de tantas leis do Levítico. Então essas leis, elas serviram como aio para nós, né? E agora, como que nós alcançamos a maioridade? É com 18 anos? Não. Aqui para nós, a maioridade veio a partir de Cristo. Quando Cristo veio, nós agora temos a condição de sermos justificados por fé e não mais pela lei. Então, por isso, a lei nos conduziu até Cristo como um aio, nos corrigindo, nos ensinando. Então, a lei foi o nosso tutor. Mas, Cris, então já que agora nós não estamos mais nesse tempo da lei, já que a lei já está ultrapassada, nós não devemos levar a lei em consideração? Eu devo cumprir lá as leis de Levítico ou não? Nós vamos ler mais um texto para a gente aprender mais um pouquinho sobre isso. É Jesus que responde essa pergunta para nós. Vamos ler lá em Mateus 5,17. Nessa oportunidade desse texto de Mateus 5, Jesus estava falando aos seus discípulos. Então você é discípulo de Jesus? Você é seguidor de Jesus? Então essa palavra também é para mim e para você. Então Jesus diz assim para os seus discípulos, olha, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Cristo é a completude, é a plenitude, é o ápice da lei dos profetas. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. E
depois dele, tudo se resume a ele, ao próprio Cristo, nosso Salvador e consumador da nossa fé. Já que tudo se resume a Cristo, o que Cristo, que Jesus nos ensinou quando ele esteve por aqui, que se fez carne e habitou entre nós, o que ele nos ensinou acerca da lei? Além disso que ele disse aqui, que ele não veio para revogar a lei. Olha o que Cristo diz sobre isso. Vamos acompanhar? Abra sua Bíblia aí, já está aberta, né? Em Mateus 5. Agora não mais o 17, nós vamos ler a partir do 21, versículo 21. Nós vamos aprender que todos os questionamentos acerca da lei e que nós possamos ter, ele responde com eu, porém, vos digo. Você está preparado para isso? Então vamos lá. E ele vai dizendo assim aos discípulos. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Olha só. Então, se a lei mandava dizer assim, olha, quem matar... E dependendo da lei, se não fosse uma causa justa, seria assim, ó, matou, vai morrer também. E aqui Jesus diz, olha, a lei diz isso, mas agora que eu vim, eu porém vos digo, quem se irá contra seu irmão sem motivo já está sujeito a julgamento. Que fardo, né? Agora Jesus trabalha com nossa intenção, a intenção do nosso coração. Nós não somos mais justificados pela lei, mas a graça, ela requer de nós ainda mais comprometimento. Vamos lá no segundo ponto, versículo 27. Ouvistes o que foi dito? Jesus falando com seus discípulos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Terceiro ponto. Também foi dito lá no tempo da lei. Moisés diz assim, olha, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, diz Jesus. Ele dizendo para os discípulos, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Olha que impressionante, como a graça veio para nos agraciar, né? E agora, se você tinha que dar carta de divórcio, agora a coisa complica ainda mais, porque um ato seu, se a sua intenção não for boa, você põe em risco uma terceira pessoa. Não é você que vai estar em risco, você não vai pagar nada sob julgamento legalmente, mas você expõe a pessoa a pecar. Olha só, a sua atitude pode fazer seu irmão pecar. E quantas vezes, né? Quantas coisas eu tenho
e você tem que se policiar. Às vezes não significa muito para você, mas por causa do seu irmão que é mais criança, é mais bebê na fé, você não faz, ou você faz por conta do outro. Olha a minha responsabilidade com o outro nessa nova aliança que Jesus veio para nos oferecer. Quarto ponto. Diz assim, versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, lá na lei de Moisés, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Porém, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Olha só. Então você não precisa jurar. Seja simples, sim, sim e não, não. Né? E aqui a palavra de Jesus nos põe no nosso lugar, né? Você não pode jurar. Você não pode jurar pelo céu, porque o trono de Deus, você vai jurar por isso. Põe a gente na nossa humilde posição e em comparação com Cristo, quem nós somos? Quem nós somos? Qual sabedoria? Quando Jó lá questiona a Deus, a resposta de Deus, depois de muito tempo, foi: Jó, foi você que descortinou o céu, né? E ele fala dos fenômenos naturais. Nossa sabedoria é nada, é nula perto de Deus. Então, não devemos jurar pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Às vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa, né? Mas aqui a palavra põe exatamente, como eu já falei, no nosso lugar. Não jure nem por você, nem pela sua cabeça, sabe por quê? Você não tem domínio nem de um fio da sua cabeça. Você não pode ordenar que um fio se torne branco, ou do contrário, né? Que seria, se a gente pudesse, acho que algumas pessoas assim fariam. Então, o mandamento agora de Jesus, essa nova aliança, aperta. Ela não frouxa, ela aperta. Então Jesus está correto quando ele diz assim: eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Vamos para mais um ponto? Versículo 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Para mim, essa parte aqui é o resumo do que Cristo, da nova aliança de Cristo conosco, com a humanidade, com a sua igreja. E também, talvez, é onde a gente chega à conclusão que como é difícil estarmos quites e fazermos o que pede, o que Jesus nos ensina. É difícil, não é fácil, mas nós somos justificados por Ele. Por isso não existe um justo por si só. Ninguém, nenhum. Nós somos de fato justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele levou todos os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades na cruz do Calvário. Mas a nova aliança que Jesus tem comigo e contigo é essa aqui, que nós acabamos de ler. Já pensou? Alguém te dá um tapa na face direita e você oferece a esquerda. Fácil não. Não é fácil, né? E Jesus faz questão de dizer, de dar todos esses exemplos, né? Aqui nós vemos, quando ele diz da face, ele faz uma observação no que tange ao nosso corpo, né?
ao nosso corpo, ao nosso eu. E quando ele diz assim, sobre a túnica e a capa, ele está falando sobre algo que tange aos nossos bens. Então, se alguém vier para tirar a tua capa, dá também a túnica. Fácil? Não. Nada fácil, nada fácil. Mas Jesus que vive em nós, quando eu morro e Jesus vive, por isso que Paulo diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não sou eu. A minha justiça é trapo de imundície, o texto, a Bíblia diz, né? Mas Ele que é em nós, está em nós, vive em nós, é Ele quem faz isso conosco. Nós não temos condições alguma, mas é Ele que faz isso. E quando ele fala sobre, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Fala no que tange a nossa mente, né? A obrigar, a fazer com que você faça algo que você não queira, o nosso psicológico. Então, Jesus aborda todos esses sentidos aqui nesse ponto. E o 6º e último ponto que eu queria falar com você essa noite, que está aqui nesse texto, está no versículo 43, a partir do 43, né? E diz assim: ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que, olha aí, finalidade, você vai fazer isso para que vos torneis filhos. Meu Deus, você é filho? Você quer se tornar filho de Deus? Vamos lá então, vamos amar não só os nossos amigos, os nossos irmãos, a quem a gente tem apreço, porque isso até os fariseus e os publicanos fazem, não é não? A nova aliança de Cristo para conosco diz assim, para você amar os seus inimigos e interceder e orar pelos que perseguem você. Nossa missão é fácil? Não é fácil. E nós vamos reunir tudo isso num versículo que ele deixou e que está registrado lá em João, sobre essa nova aliança de Cristo para conosco, já que a lei nos serviu de tutora até aqui, né? Que nós podemos agora ser justificados pela fé em Cristo. Então, a lei nós tivemos o contato com ela, temos apreço, como aquele servo lá que caminhou com a criança, porém agora nós não estamos mais subjugados a ela. Ela serviu de aio até aqui. Peço que você abra a sua Bíblia lá em João 13, 34, 35. Eu queria finalizar essa meditação que há muito tempo tem falado muito ao meu coração. Em todas as conversas que eu tenho com amigos, com irmãos, muitas vezes eu falo sobre isso. Que diz assim, ó, João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou. É Jesus falando isso novamente. Não é a palavra de João, né? Jesus, ele transcreveu uma palavra de Cristo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, que se tiverdes amor uns com os outros. Olha só, se a antiga aliança, a lei, nos ordenava amar o próximo como a nós mesmos, agora a nova aliança estabelecida por Cristo diz assim: ame ao seu irmão como eu amei a igreja. Que difícil, né? Não, é difícil, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque está escrito aqui. Jesus preconizou. Então que nós possamos morrer todos os dias nesse sentido, para as nossas próprias paixões, para o nosso próprio corpo, para o nosso eu, e possamos viver para Cristo, viver conforme Cristo disse para que nós vivêssemos, para que
fôssemos chamados filhos de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu queria ler de novo a palavra que está aqui em Mateus 5. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Você é filho? Você ama o seu próximo? Você tem buscado se aperfeiçoar nisso, nesses mandamentos que Cristo deixou para nós? A palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Imitador de Cristo. Você é discípulo? Você é filho de Deus? Se nós somos filhos de Deus, discípulos de Deus, que nós possamos amar com o amor de Jesus. Amar como Cristo, amar o próximo como Cristo amou a igreja. E o próximo é o próximo. Não importa quem seja, se é seu amigo, se é seu inimigo. Se é aquele vizinho maravilhoso e se é o vizinho chato. Se é o seu familiar que você mais tem vínculo ou aquele que a todo momento arruma intriga com você. Então a nossa função como pequenos cristos, o nosso dever, a nossa tarefa, a nossa missão aqui nesse mundo é essa: amar como Cristo amou. Que Deus te abençoe e que você seja um anunciador e um praticante desse amor que Cristo nos mandou amar. Em nome de Jesus, seja abençoado, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado por tua palavra em nós. Pai, que nós possamos amar com o amor do Senhor. Cristo, ponha mais amor nos nossos corações. Pai, afasta de nós todo o egoísmo, Pai, todo o egocentrismo, Pai. Senhor, dê amor à tua igreja, que nós possamos amar o nosso próximo, as almas perdidas, Pai. Nos ajude, Senhor, a termos o caráter do Senhor. Nós sozinhos não conseguimos, e é por isso que nós pedimos, Senhor, que o Senhor viva e nasça em nós todos os dias. Não nos deixe, Senhor, nossa própria sorte, porque sem Ti nós não conseguimos. Mas em Cristo, em Ti, nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.